pais abençoados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Removendo o Véu Mosaico. E nesse vídeo nós vamos falar sobre esse tema. Não existe dois tipos de tentações. Entenda isso. Dentro desse vídeo nós vamos destronar mais uma vez essa falsa entidade que o sistema religioso tem criado para colocar pânico nas pessoas. Então, repetindo aí o tema do nosso vídeo, não existe dois tipos de tentações. Entenda isso. Quero começar aqui lendo Mateus capítulo 4, versículo 1. Jesus foi então conduzido pelo Espírito, com E maiúsculo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. A religião, ela tem ensinado que Satanás é um espírito, um ser, ou seja, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado por um outro espírito. Pode ser isso? Mas o que as Escrituras dizem? Esse é o ponto-chave. O que as Escrituras dizem, não o que um ensino tradicional, que até os dias de hoje estão aí implantados nas denominações. Isso não quer dizer nada. É as Escrituras que nós devemos examinar. Tiago, no capítulo 1, do verso 14, ele diz assim, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mal. Bom, se cada um tem o seu mal, o mal não é o diabo. Então, é o mau desejo, sendo por este iludido e afastado. Depois nós podemos examinar também Gálatas, capítulo 5, e o verso de número 17, que diz assim, portanto, a carne, não é o diabo, é a carne, Bem, é o diabo, A carne é um opositor, Porquanto a carne luta contra o espírito, com E maiúsculo, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegue fazer o que quereis. Bem, nós somos realmente tentados por um espírito maligno, um diabo? Ou nossos maus desejos provenientes da nossa natureza humana? É uma pergunta. Bem, meus queridos, no livro de Mateus diz que Jesus foi tentado pelo diabo, espírito maligno. Só que, porém, Tiago diz que a tentação provém dos nossos maus desejos. Ou seja, os dois se contradizem? Claro que não. Não existe dois tipos de tentações. Essa é a verdade. Não existe duas tentações na Bíblia. As Escrituras não relatam a existência de dois tipos de tentações. O ponto é, os desejos da carne de Cristo lutavam contra as vontades do Espírito Santo que habitava nele. Por isso, pelo Espírito Santo, Cristo resistiu e venceu os desejos carnais que lhe surgiam ou que lhe surgiram naquele momento. Veja bem, meus queridos, após 40 dias de jejum, a carne de Cristo sentiu fome, desejou alimentar o ventre, mentalizando transformar pedras em pães. Porém, o espírito dele estava preparado para negar todos os desejos carnais, porque era mais forte do que a carne fraca. Segundo alguns estudos, algumas pesquisas que eu fiz, ficar apenas 4 dias sem comer já leva o indivíduo a severas reações, tanto orgânicas como mentais. Veja alguns sintomas aqui. Dores de cabeça, vertigem. Essa vertigem aí pode levar a pessoa a ter visões e por aí vai. Tonturas, desmaio. Então, essas vertigens começam a ser cada vez mais comuns. Isso porque o corpo esforça para que o cérebro se mantenha ativo. 4 dias apenas tem essas reações, imagine 40. Então, aqui nós estamos falando de apenas 4 dias de jejum. Jesus, ele jejuou 40 dias. Mateus capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito, com certeza, está preparado, mas a carne é fraca. O sistema religioso
nos ensinaram, dentro desses longos anos e tempos, né, nos levaram a pensar que o mal é fruto dos céus, espírito, e não da terra, que é a natureza humana. Esse ensinamento religioso tem patrocinado muitos a viverem uma vida irresponsável diante dos seus atos. E com isso, eles terceirizam totalmente suas culpas a um suposto espírito maligno, diabo ou Satanás, a qual nunca existiu da forma que a religião ensina. E até mesmo dentro dos escritos, as escrituras diz: toda tentação é humana. Como se entende isso na lógica? Ou seja, o diabo da religião é um espírito, certo? Então Jesus foi tentado por duas naturezas. Claro que não, só uma. A religião encontrou uma saída para sempre estarem por cima da situação. Quando algo sai do controle carnal, eles usam a terceirização mitológica. Ou seja, você passa a ser o inocente dentro desse ensino religioso e o diabo passa a ser o culpado de tudo o que você mesmo fez. Então, esse falso evangelho te dá a inteligência ou a tolice de atribuir ao diabo as consequências do seu próprio ser, natureza humana. Mateus capítulo 15, versículo 19. Pois do coração vêm maus pensamentos. Já falei, quando a Bíblia fala de coração, fala do pensamento, né? Porque o coração não pensa. Então, do pensamento, né, posso dizer assim, saem os homicídios, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnia. Tudo isso sai da mente da pessoa. Aqui não está dizendo que sai de um ser, sai da mente carnal. Então, o que o maior dos apóstolos, se tratando do apóstolo Paulo em suas cartas, o que ele nos ensina? Nós estamos falando aqui de Paulo, né? O que ele menciona a respeito das duas naturezas? Duas, espiritual e carnal, na vida do Filho de Deus. Podemos ler aí, a princípio, Gálatas capítulo 5, verso 17. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Oposto, opositor. Oposto, opositor. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, 24 horas, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Essa é a versão de Paulo. Ou seja, existe uma luta entre a carne, que é a velha natureza, e o espírito, nova natureza. Vou fazer um resumo. Eu, 24 horas, estou lutando contra um demônio? Não. Contra eu mesmo, contra a minha carne, contra a minha natureza humana, porque a carne é fraca. Vejam as palavras do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 7, verso 22. Por quê? Segundo o homem interior, que é o espiritual, tem o prazer na lei de Deus. Ele busca fazer aquilo que é do céu. Verso 23. Mas vejo nos meus membros, ou no meu corpo, na minha natureza humana, uma outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneira da lei do pecado, que está nos meus membros, no meu corpo. Né? Verso 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A luta aqui é visível. Carne versus espírito. 2 e não 3. Porque o sistema religioso agregou um outro ser dentro dessa luta aqui. E é só apenas duas naturezas lutando, um contra o outro. Um se opondo ao outro. Então, nessa leitura que nós fizemos aí acima, Romanos capítulo 7, Paulo, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Ele diz no versículo anterior, quem me livrará desse corpo? Então, na sequência da leitura, nós podemos analisar alguns pontos. Romanos capítulo 7, verso 25, diz,
que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, na minha mente, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Romanos capítulo 8, verso 1, isso é muito forte, isso é muito libertador também. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. E no verso 10 ele diz: mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, todos morrem, né? Todos morrem, porque o corpo recebeu essa sentença. O Espírito de Deus é vida para vocês porque foram aceitos por Deus. Isso é entendimento. Um se opõe ao outro. A palavra diabo significa opositor. Então, um se opõe ao outro. A carne se opõe ao espírito. Tudo o que se opõe dá-se o adjetivo diabo, opositor. Para que um não faça o que o outro deseja. Essa é a única batalha espiritual mencionada pelo apóstolo Paulo. Onde o próprio apóstolo Paulo, mesmo ele tendo um encontro com Cristo ressuscitado no terceiro céu, mesmo estando com ele ali recebendo o evangelho, as palavras inefáveis, que foi a revelação plena da graça de Deus, e tendo os dons ministeriais, mesmo com tudo isso, ele tendo sido arrebatado ao terceiro céu, como diz aí as cartas, mesmo assim, não se livrou desse mal chamado carne, natureza humana. Vamos ler de novo? Olha só, põe atenção. Achei então uma lei em mim, que quando quero fazer o bem, o espírito sempre quer fazer o bem, o mal, carne, está comigo. Romanos 7, 21. Assim descobriu esta lei na minha vida. Quando eu quero fazer o bem, que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Então eu estou usando aqui várias versões e estou até sendo um pouco repetitivo, né? Para que entre na mente dos abençoados, amém? O mal que estava em Paulo, ele atribuía a um suposto diabo, um ser, um satanás espiritual? Bem, eu vou tentar aqui desenhar melhor. Olha aí. É que eu sei que em mim, isto é, na minha carne, eu estou até sendo muito repetitivo, mas isso é bom para que a mente receba muitas instruções e assim você consegue reter mais. É que eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, no espírito, mas não consigo realizar o bem na carne. Romanos capítulo 7, verso 18. Interessante é que até aqui, nesses pontos, nessas passagens bíblicas, nas cartas, não se vê ou não se nota o apóstolo Paulo atribuir nenhuma das suas atitudes más a um ser espiritual, como vemos hoje aí afora, dentro das denominações religiosas. Então, meus queridos, não estou aqui querendo ser prolixo, né, mas vou repetir. Pois o bem que eu quero, não faço, mas o mal que não quero fazer, acabo fazendo. Romanos capítulo 7, verso 19. Então, meus queridos, o fato é que nem Paulo se viu livre desse diabo chamado carne. E nem por isso ele atribuiu suas obras más a espíritos mirabolantes de outra dimensão, mas sim a ele mesmo. Paulo, ele foi verdadeiro consigo mesmo. É o que nós não vemos e até aquilo que nós fazíamos antes de conhecer as verdades do Evangelho, né? Sempre atribuindo nossas falhas próprias a um ser que nem existe. Então, aos Gálatas, Paulo cita algo parecido quando diz, Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer.
aquilo que você plantar, isso mesmo colherá. Pois o que plantar na carne, da carne colherá a corrupção. Gálatas 6, versículo 8. Não veio sobre vós tentação, senão humana. 1 Coríntios 10, 13. Interessante é que dizem por aí que o tal diabo é que tenta as pessoas e as levam a matar, roubar, se prostituir e etc. Mas a palavra de Deus diz que todo homem é tentado por ele mesmo, ou seja, na sua carne, pela sua natureza humana, pelos impulsos da carne. Por isso que aos Coríntios, Paulo disse, nessa nova aliança, vocês não podem conhecer ninguém segundo a carne. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 16. Alguém talvez perguntaria, ou vão perguntar, por quê? Porque o espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Por isso Jesus disse, a carne para nada presta. João capítulo 6, versículo 63. Mas e o espírito? O espírito já está santificado para sempre, reconciliado para sempre, salvo para sempre, perfeito para sempre, selado para sempre, justificado para sempre, sem condenação, como nós lemos lá em Romanos capítulo 8, verso 1. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, sem condenação, inculpável e incorruptível. E tem mais, essa nossa carne, ela é tão maligna, tão má, que mesmo tendo um encontro com Cristo, o apóstolo Paulo disse que, ainda que a nossa carne se corrompa, o nosso espírito se renova a cada dia. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E mais uma vez, nem Tiago, que era o pregador da lei, da circuncisão, ele atribuiu tentações humanas a espíritos invisíveis. E eu quero ler mais uma vez aqui. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Não é o desejo do diabo, é o seu próprio desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Tiago, capítulo 1, o verso 14. Você pode ler todo o capítulo, vai te dar mais entendimento ainda. Então, meus queridos, somos tentados pelo diabo ou pela nossa própria carne? De onde surgiu a ideia de que o tal diabo puxa para lá e Deus puxa para cá e fica aquele vai e volta? Será que existe mesmo um poder paralelo que luta em oposição a Deus ou com oposição a Deus? A palavra soberano indica soberania e poder absoluto sobre tudo e sobre todo, qualquer coisa, sobre o seu reino. Essa é a soberania de Deus. Não seria Deus diminuído na mente das pessoas que acham que o diabo tem poder contra Deus e contra seus filhos? Será que esse ensino não leva a colocar Deus em uma posição inferior? Será mesmo que o tal diabo leva quem ele quer lá para o inferno que a religião também criou? Afinal, que Deus soberano é esse que morre numa cruz para salvar todos os que se havia perdido, mas agora permite que Satanás, ou o diabo, um ser de cauda, tome de graça aquilo que foi comprado a preço de sangue? Se essas questões te intrigam e te faz raciocinar, pensar, examinar as Escrituras, esse é o nosso alvo. Essa é a nossa intenção, fazer você pensar, examinar mais as Escrituras e deixar o legalismo para trás. E deixar as mentiras do sistema religioso para trás. Então, meus queridos, Abba Pai, deixe a verdade do Evangelho salvar a sua mente das mentiras ditas pela religião. Eu quero deixar aqui, encerrando, Tiago 1, capítulo 1, verso 13. Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus. Deus, ele é o quê? É espírito, né? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal.
e ele a ninguém tenta. Verso 14. Cada um, porém, é tentado quando atraído, isso são sintomas carnais, e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é uma obra da carne, ok? Então, meus queridos, aqui está mais um vídeo. Espero ter contribuído de alguma forma, espero ter somado de alguma maneira. Mais uma vez eu quero agradecer aos novos inscritos. Se você não é inscrito ainda no canal, faça sua inscrição. É rápido, não te custa nada e você fazendo isso, você ajuda o canal a se fortalecer e a mensagem chegar a outras pessoas. Amém, meus queridos? Não vai te custar nada. A única coisa que eu peço aqui é isso. Seja inscrito, acione o sininho em todas para toda vez que entrarmos com um vídeo novo, você será notificado. Deixa aquele joinha que precisa, isso ajuda bastante o canal e compartilhe a mensagem. Amém, meus queridos? Graça e paz, até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Graça e paz.